Eu nunca imaginei que minha própria irmã poderia ser cúmplice de algo tão doloroso. A cena se desenrolou diante de mim como um pesadelo, o sussurro escondido entre risadas e olhares cúmplices. Estávamos na festa de aniversário do meu sobrinho, uma celebração que deveria ser repleta de alegria, mas que logo se transformou em um campo de batalha emocional. Eu estava lá, cercada pela família, mas por dentro sentia como se estivesse isolada em uma bolha de tristeza. Foi quando ele, meu sobrinho de apenas 10 anos, embriagado por refrigerante e a liberdade da festa, soltou a frase que ecoaria na minha mente por semanas. A tia triste que compra amor? Aquelas palavras explodiram como um balão estourando no silêncio da sala. O risinho nervoso de alguns parentes e o olhar surpreso da minha irmã fixaram-se em mim como se eu fosse um animal acuado, exposto em sua vulnerabilidade. Enquanto todos riam, uma espécie de névoa densa começou a se formar à minha volta. Era um misto de humilhação e dor. Eu não consegui conter as lágrimas que ameaçavam escorregar pelo meu rosto, horrorizada pelo que acabara de ouvir. O que meu sobrinho queria dizer? Que eu sou uma solidão ambulante, alguém que compra carinho e atenção como quem compra um refrigerante em uma loja. A dor daquelas palavras me atravessou como uma lâmina afiada, e eu, por um momento, me perdi. A minha relação com a minha irmã sempre fora repleta de tensão. Desde pequenas, a competição pelo amor dos nossos pais se tornou o nosso jogo mais cruel. Embora houvesse dias de risadas e abraços, havia um fundo de ressentimento que nunca foi discutido. Meu sucesso, que ela sempre depreciou, parecia se tornar uma sombra que me acompanhava. A maneira como sempre me via, como a eterna tia sem sorte, me deixava presa em uma narrativa que não era minha. E, ironicamente, sempre que tentava me conectar, o que eu via era desprezo. Agora, com a frase do meu sobrinho, percebi que as feridas nunca cicatrizaram, apenas se tornaram mais profundas. Senti o olhar da minha irmã em mim, tentando avaliar a situação. Em vez de se levantar para me defender, ela apenas fez uma expressão que misturava culpa e alívio. Era como se, de alguma forma, aquilo fosse aceitável para ela. A festa continuava, mas eu estava em um buraco negro, mergulhada em lembranças que não queria reviver. Lembrei da última vez em que havia xingado minha irmã em um desentendimento, das palavras duras que feriram a nossa relação. Era um ciclo vicioso, um jogo de quem poderia machucar mais. Eu tentei me manter firme, mas a imagem do meu sobrinho me chamando de tia triste se repetia em minha mente. Ele não sabia o quanto aquelas palavras eram venenosas. Era apenas uma criança tentando fazer graça, mas ali estava eu, a tia que tinha se esforçado tanto para acompanhar as necessidades dele, para estar presente, para trazer presentes e sorrisos. O que eu realmente estava comprando? O que o amor verdadeiro significava se não tinha valor em nossa família? O olhar do meu pai, que percebeu a cena, se desviou como se tivesse visto algo vergonhoso. Ele sempre foi alguém que preferiu a harmonia do que a verdade. Não se preocupe, isso é só uma fase, ele diria, como se tentasse acalmar a situação com palavras vazias. Naquele momento, percebi que não havia nada que pudesse me salvar daquela realidade. Voltei a olhar para o meu sobrinho, que agora escutava seu pai rindo, sem entender o impacto de suas palavras. O que ele não sabia era que não se tratava apenas de uma piada. Era a culminação de anos de desprezo disfarçado de amor. Um amor que nunca me foi oferecido genuinamente, mas que eu sempre busquei nas pequenas coisas um elogio, um sorriso, um toque de carinho. E aqui estava eu exposta, apenas uma tia, rindo de maneira nervosa no fundo da sala. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde minha história chega. Isso ecoava em minha cabeça, como um chamado para o mundo exterior. O que eu queria era que alguém escutasse minha dor, que a entendesse. Mas naquele momento, a única coisa que eu consegui foi um silêncio ensurdecedor. A festa continuou e eu permaneci paralisada, observando as interações entre os familiares. Vi sorrisos falsos, abraços que não representavam nada. A minha mente estava uma tempestade, refletindo sobre todas as injustiças que já havia enfrentado. Porque a minha vida sempre parecia ser um palco onde os outros interpretavam suas peças, enquanto eu apenas estava ali, invisível. Aquelas palavras ecoariam em mim muito além daquela noite. A partir daquele momento, cada gesto, cada olhada e cada palavra proferida mudariam. A linha que me separava da minha família parecia estar se desfazendo e eu sabia que precisava fazer algo. A dor que me inundava era um sinal de que eu não poderia mais ser vista como a tia triste. Eu queria recuperar minha dignidade, minha voz e, principalmente, minha história. A partir de agora, eu estava pronta para lutar por mim mesma. Aquele evento não seria apenas a ponta do iceberg em minha vida, mas o início de uma jornada que eu mal sabia que estava prestes a empreender. As feridas da infância começavam a se abrir e a necessidade de confrontar minha família e a mim mesma tornava-se cada vez mais imperativa.
A cena se fecharia, mas não sem antes deixá-la marcada na minha memória e na minha vida. O que eu faria a seguir? A resposta começaria a surgir em meio à dor, na busca pela verdade que sempre esteve oculta. O peso das palavras do meu sobrinho se transformaria em combustível para o que estava por vir. E eu estava pronta para enfrentar tudo isso, mesmo que ainda parecesse distante a noção de justiça moral. Aquelas palavras ainda ecoavam em minha mente, como um mantra cruel que se repetia a cada instante. A festa continuava, mas eu estava perdida em meus próprios pensamentos, revivendo memórias que pareciam ter surgido do fundo do baú da minha infância. Olhei ao redor e vi as crianças brincando, os adultos conversando despreocupadamente e a música alegre que tocava ao fundo. Era um cenário que contrastava absurdamente com o turbilhão emocional que eu enfrentava. Lembrei-me de quando éramos crianças. Minha irmã sempre foi a favorita, a que iluminava a sala com seu sorriso perfeito e suas notas altas, enquanto eu, a tia triste, observava de longe, tentando encontrar meu espaço em meio ao brilho dela. Lembro-me de um dia em particular, quando nossos pais decidiram me levar ao parque para uma surpresa. A surpresa foi ver minha irmã ser escolhida para um concurso de talentos. Ela dançou e cantou e, aplaudida, foi o centro das atenções. Eu estava lá com um sorriso forçado, aplaudindo, mas por dentro uma dor profunda crescia. Eu queria ser vista, queria ser elogiada, mas parecia que meu valor era invisível aos olhos deles. Era como se eu estivesse em uma constante competição, não apenas com a minha irmã, mas com a ideia de ser uma filha perfeita. O que me deixava mais angustiada era que, a cada conquista minha, eu não recebia reconhecimento. Lembro-me de ter feito uma apresentação na escola, algo que me exigiu muito esforço e dedicação. Quando cheguei em casa, esperava abraços e elogios, mas o que ouvi foi: "Por que você não fez como sua irmã? Ela sempre faz tudo melhor." Aquela frase se cravou em minha alma como uma marca permanente. Com o passar dos anos, essa busca por aprovação se transformou em uma armadilha. Eu me tornei a pessoa que sempre tentava agradar a todos, que se sacrificava em nome da paz, mas que, na verdade, estava apenas alimentando a fúria e o ressentimento que cresciam em meu coração. Eu não percebia que estava presa em um ciclo vicioso, sempre buscando a aceitação que nunca viria. Quando tentei me afastar desse padrão, me deparei com a resistência do meu próprio ser. Era mais fácil ser a tia que compra amor do que confrontar a verdade. Enquanto observava a festa, percebi que minha irmã, mesmo sem saber, havia se tornado um reflexo do que eu não queria ser. A maneira como ela desprezava minhas tentativas de aproximação, como se eu fosse uma sombra em sua vida, se tornou ainda mais evidente. Lembrei-me de momentos em que, ao invés de me apoiar, ela ria de minhas inseguranças, das minhas tentativas de mudar a narrativa que nos cercava. E agora, com a frase do meu sobrinho, a verdade estava exposta para todos. Era como se ela tivesse encontrado uma forma de me desumanizar, transformando-me na caricatura que eu sempre temia ser. O olhar de espanto e a risada nervosa dos parentes me deixaram ainda mais angustiada. O que eles não percebiam era que aquela piada não era apenas uma frase inocente de uma criança. Era a culminação de anos de desprezo disfarçado de amor. A humilhação que senti me consumia e eu não sabia como reagir. Em vez de me defender, apenas sorri, uma expressão vazia e forçada, enquanto a dor se acumulava dentro de mim. Era como se um peso invisível estivesse prestes a me esmagar. Aquela festa, que deveria ser uma celebração, se transformou em uma arena onde meu valor foi questionado diante de todos. Mas quem estava realmente rindo era minha irmã, que tinha se tornado a árbitra do meu sofrimento. E por mais injusto que fosse, eu percebi que não poderia mais ser a tia triste. Eu precisava romper com esse ciclo, mesmo que isso significasse enfrentar minha irmã e toda a toxicidade que permeava nossa relação. Enquanto olhava para o rosto de cada um dos meus familiares, percebi que eu não estava sozinha nessa luta. Havia outras pessoas na sala que também carregavam suas próprias bagagens emocionais, e, de alguma forma, eu precisava encontrar uma maneira de me reconectar com elas. Mas a primeira batalha que eu precisava vencer era a minha própria percepção de valor. Comecei a pensar em como poderia mudar a narrativa que me cercava. Se eu não conseguia mudar a opinião da minha irmã, talvez pudesse mudar a minha relação com ela. Uma ideia começou a brotar em minha mente. Se eu não fosse mais a tia triste, talvez pudesse recuperar minha dignidade. A primeira coisa que eu precisava fazer era confrontar minhas próprias inseguranças e entender que o amor não deveria ser comprado. O olhar de meu sobrinho, que antes me feriu tão profundamente, agora se transformava em uma oportunidade de reflexão. Ele não sabia o que estava fazendo, mas suas palavras acenderam uma chama dentro de mim. E se eu pudesse usar essa situação para me libertar? Se eu pudesse, finalmente, mostrar a todos quem eu realmente sou, independentemente do que minha irmã ou qualquer outra pessoa pensasse?
O pensamento de enfrentar minha irmã me encheu de medo, mas também de uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Como eu poderia continuar vivendo nessa sombra, nessa constante busca pela aprovação que nunca viria? Precisava me libertar da necessidade de agradar a todos e começar a cuidar de mim. E esse seria o primeiro passo para mudar a dinâmica entre nós. Enquanto a festa prosseguia, eu sabia que estava à beira de uma transformação. A humilhação que havia sentido poderia se tornar uma força propulsora em vez de um peso. A partir daquele momento, eu começaria uma nova jornada. A festa continuava ao meu redor, mas eu já não estava mais ali. Eu estava determinada a mudar a história que me foi imposta. E com isso, as sementes da revolta começavam a brotar dentro de mim, preparando o terreno para o que estava por vir. A música suave na festa parecia um eco distante, como se eu estivesse em um outro mundo, separado da realidade que me cercava. A risada dos meus familiares se misturava a um zumbido insuportável, e eu me vi de pé, paralisada, enquanto o peso da humilhação me envolvia como um manto. Tentei me afastar do grupo, mas as palavras do meu sobrinho ainda soavam em minha mente, reverberando como um sino de alerta. A tia triste que compra amor. Era uma frase simples, mas carregava um significado devastador. Enquanto forçava um sorriso, uma onda de indignação e dor se formava dentro de mim. Aquela não era apenas uma piada de criança. Era a materialização de anos de desprezo, um reflexo do que eu me tornara aos olhos da minha família. E o que eu mais temia era que, por trás daquela frase, havia um segredo ainda mais obscuro, algo que poderia ser a chave para a dor que eu sentia. O que mais eu não sabia, o que mais tinha sido escondido de mim. Enquanto tentava processar tudo isso, uma prima se aproximou com um olhar preocupado. Você está bem? Ela perguntou, mas eu apenas balancei a cabeça, sem palavras. A verdade era que eu estava longe de estar bem. E naquele momento, a necessidade de mudança se tornou ainda mais clara. Eu não poderia continuar sendo a vítima, a tia triste que aceitava passivamente a humilhação. Decidi que era hora de investigar. Meu pai sempre falava sobre a herança da família, mas nunca tive certeza de como as coisas realmente funcionavam. Seria possível que minha irmã estivesse manipulando tudo isso. A ideia de que eu poderia ter sido excluída de alguma forma da divisão dos bens familiares começou a me consumir. O que mais eu não sabia sobre a minha própria família? A festa continuava ao meu redor, mas eu estava em um estado de alerta. Enquanto as conversas se tornavam mais animadas e a música aumentava de volume, eu me afastava, procurando um lugar mais tranquilo para pensar. Encontrei um canto da casa, longe da agitação, e comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Lembrei-me de um jantar em família alguns meses atrás, quando minha irmã havia mencionado de forma casual alguns planos que tinha para o futuro. Na época não prestei muita atenção, mas agora cada palavra parecia ganhar um novo significado. As entrelinhas daquele jantar agora pareciam revelar um caminho tortuoso que me levava diretamente à indignação que sentia. A ideia de que minha herança poderia ter sido desviada me deixou furiosa. Como ela teve a audácia de me excluir de um direito que era meu? Minha mente começou a correr, formulando estratégias, pensando em como eu poderia descobrir a verdade. Eu precisava de provas, de denúncias que pudessem expor a manipulação da minha irmã. E para isso eu precisaria de aliados. Enquanto pensava nisso, vi outro primo se aproximando. Ele parecia ter notado meu estado de espírito. Você não está sozinha, sabia? Ele disse com um sorriso gentil. Eu também sinto que não faço parte dessa família às vezes. A conexão que eu sentia ao ouvi-lo me deu um pequeno conforto. Você já pensou em como as coisas poderiam ser diferentes se todos nós falássemos abertamente sobre o que sentimos? Perguntei, e ele balançou a cabeça, concordando. Era como se ele soubesse exatamente o que eu estava passando. A conversa fluiu naturalmente, e ambos começamos a compartilhar nossas frustrações sobre a dinâmica familiar. Ele mencionou um segredo que havia ouvido sobre a divisão de bens da família, algo que ainda não tinha sido oficializado, mas que poderia afetar a todos nós. Aquelas palavras acenderam uma luz na minha mente. O que mais estava escondido, como isso poderia se relacionar com o que eu havia ouvido sobre minha própria herança. Enquanto falávamos, percebi que a verdade que eu buscava não estava apenas em documentos ou heranças. Também estava nas relações que eu havia negligenciado. Havia um abismo entre mim e minha família, e para atravessá-lo eu precisaria confrontar não apenas minha irmã, mas também a mim mesma. A ideia de que eu poderia ser mais do que a tia triste começou a germinar dentro de mim, como uma semente que finalmente encontrava um pouco de luz. Quando voltei à sala principal, a festa parecia estar em seu auge. As risadas e os brindes ecoavam, mas eu não conseguia mais ignorar a ausência de um propósito em meu coração. Eu precisava de respostas, de uma maneira de reconquistar meu lugar, e isso exigiria coragem.
decidi que chegara o momento de confrontar minha irmã. A ideia de encarar minha família, expor as feridas e buscar a verdade já não me parecia tão assustadora. A humilhação que eu havia sentido, ao invés de me aprisionar, havia se tornado um combustível, uma força motriz que me empurrava para frente. Com o coração acelerado, busquei minha irmã na multidão. A cada passo sentia a adrenalina pulsando em minhas veias. Eu não seria mais a tia triste. Era hora de mudar a narrativa e, para isso, eu precisaria de todas as minhas forças. A verdade estava prestes a ser revelada e eu estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. A festa girava em torno de mim, mas o foco estava agora na minha determinação. A mudança que eu tanto desejava estava ao meu alcance, e a primeira etapa seria enfrentar minha irmã, não apenas como uma rival, mas como uma mulher que finalmente estava disposta a lutar por seu lugar. Aquele momento emblemático se aproximava e eu estava pronta. Era um momento de revelação silenciosa. Enquanto a festa pulsava ao fundo, as luzes piscavam e as vozes se entrelaçavam, eu me via em um estado de introspecção profunda. O que mais minha irmã poderia ter escondido? Essa dúvida me consumia, e a necessidade de respostas tornou-se um impulso incontrolável. A cada instante, eu sentia que a verdade estava ao meu alcance, como um fio de esperança em meio à escuridão. Decidi que precisava agir. O primeiro passo era descobrir o que havia além das palavras cruéis do meu sobrinho. O que eu não sabia poderia muito bem ser a chave para a justiça que eu ansiava. Lembrei-me de um velho baú que nossa família mantinha no sótão, um relicário de memórias e documentos antigos. Não sabia exatamente o que poderia encontrar lá, mas a ideia de que algum segredo poderia estar enterrado naquele lugar me motivou a agir. Com um nó na garganta, deixei o canto da casa e me dirigi ao sótão. A escada rangia sob o meu peso e cada passo parecia ecoar a incerteza que eu sentia. Ao abrir a porta do sótão, fui recebida por uma onda de poeira e um cheiro de mofo. A luz fraca iluminava um espaço abarrotado de caixas, móveis cobertos por lençóis brancos e o icônico baú de madeira que eu conhecia desde a infância. Aproximando-me do baú, minha respiração acelerou. A curiosidade e o medo dançavam dentro de mim, enquanto minhas mãos tremiam levemente ao tocar a superfície fria do baú. Com um esforço, consegui abrir a tampa, revelando um tesouro de memórias. Fotos antigas, cartas amareladas e documentos que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Fui puxando as coisas, uma a uma, enquanto revirava as memórias da minha infância. Mas foi quando encontrei um envelope manila, amarelado e desgastado, que meu coração disparou. O que seria aquilo? Dentro dele, havia um conjunto de papéis que pareciam ser contratos de divisão de bens da família, documentos que eu não tinha ideia de que existiam. Minhas mãos tremiam à medida que eu examinava cada uma das páginas, e algo se instalou em meu peito, a certeza de que minha irmã havia manipulado tudo. O que mais me chocou foi a cláusula que claramente excluía meu nome da lista de beneficiários. Como isso era possível? O documento estava datado de anos atrás, e a assinatura da minha irmã estava lá, ao lado de uma assinatura que eu reconheci como a do nosso pai. A traição se tornava ainda mais clara. Minha irmã não apenas havia me menosprezado em público, mas também em documentos que decidiam nosso futuro. A indignação fervia dentro de mim, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. Com o coração acelerado, comecei a montar o quebra-cabeça. Minha irmã sempre teve um jeito de manipular a narrativa, de se colocar como a filha favorita, e agora eu tinha provas concretas. Essa revelação não apenas confirmava minhas suspeitas, mas também me dava uma nova força. Não podia aceitar ser silenciada, não poderia mais ser a tia triste. Meus pensamentos começaram a se organizar. O próximo passo era confrontar minha irmã, mas não poderia fazer isso de qualquer maneira. Eu precisava ser estratégica. Precisava reunir provas e aliados que pudessem me ajudar a expor sua manipulação. Enquanto pensava nisso, lembrei-me do primo que havia compartilhado seus próprios segredos comigo. Ele poderia ser um aliado valioso. Se ele soubesse da injustiça que eu havia descoberto, talvez pudesse me ajudar a desmascarar minha irmã. Saí do sótão com o documento em mãos, meu coração palpitando de adrenalina e determinação. Eu estava prestes a mudar o rumo da história familiar, e essa ideia me enchia de coragem. A música da festa ainda ressoava ao fundo, mas agora, ao invés de me sentir isolada, eu me sentia poderosa, como se a verdade estivesse finalmente do meu lado. Quando voltei para a sala, procurei meu primo. Ele estava em um canto conversando com outros familiares. Meu coração batia forte enquanto me aproximava. Oi, você pode me ajudar com algo? Perguntei, minha voz carregada de urgência e esperança. Ele virou-se, percebendo a seriedade em meu olhar. Claro, o que aconteceu. Eu encontrei algo que pode mudar tudo. Precisamos conversar em particular, respondi, puxando para um lugar mais reservado. Assim que encontramos um canto, olhos curiosos ao nosso redor,
Eu respirei fundo. Você se lembra daquelas conversas sobre a divisão da herança da família? Ele assentiu, a expressão preocupada. Sim, mas o que isso tem a ver com a gente? Eu encontrei documentos que comprovam que minha irmã manipulou tudo isso. Ela me excluiu da herança, falei, a raiva crescendo a cada palavra. Preciso da sua ajuda para expor isso, não posso fazer isso sozinha. Os olhos dele se arregalaram e ele levou um momento para processar a informação. Isso é sério. Se você tiver provas, podemos fazer algo a respeito. Ninguém deve ser tratado assim. A conexão que senti naquele momento me deu uma nova esperança. Não estava mais sozinha nessa batalha. Ele poderia ser a chave para finalmente confrontar minha irmã e restaurar minha dignidade. Podemos planejar isso juntos. Precisamos ser cuidadosos, mas temos que agir, sugeri, sentindo a determinação crescer. Ele concordou e juntos começamos a traçar um plano. A ideia de expor a verdade e de lutar contra a manipulação tornou-se uma chama ardente dentro de mim. Eu não era mais a tia triste. Eu era uma mulher determinada a recuperar o que era meu por direito. E, de alguma forma, essa força renovada me levou a acreditar que a justiça estava finalmente ao nosso alcance. A sensação de estar finalmente no controle da minha narrativa era avassaladora. Com um envelope de documentos em mãos, um peso que eu não sabia que carregava começou a se dissipar. A festa continuava ao meu redor, mas agora, a música e as vozes soavam como uma trilha sonora distante, um eco de uma realidade que eu estava prestes a alterar. Precisei de um momento para respirar fundo e organizar meus pensamentos antes de enfrentar minha irmã. Encontrei meu primo, que me olhou com um semblante curioso ao perceber a determinação em meu olhar. Você tem um momento? Perguntei, puxando para um canto mais isolado da sala. Ele assentiu, os olhos brilhando com a expectativa de um segredo prestes a ser revelado. Olha, eu sei que você tem suas próprias batalhas com a família, mas eu encontrei algo no sótão. Algo importante sobre a distribuição dos bens da família, comecei, a urgência na minha voz clara. Expliquei rapidamente sobre os documentos que havia descoberto, enfatizando a cláusula que me excluía. A incredulidade se estampou no rosto dele, e eu continuei, eu preciso de você ao meu lado quando eu confrontar minha irmã. Não posso fazer isso sozinha. Você tem certeza que quer fazer isso? Isso pode causar uma tempestade, ele respondeu preocupado, mas eu sabia que não tinha escolha. A tempestade já estava em curso, e eu precisava ser a tempestade que reverteria a maré. Sim, eu não posso ser a tia triste para sempre, respondi, e vi em seus olhos a compreensão. Ele assentiu e um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Era o apoio que eu precisava. Com um novo senso de determinação, voltei para a sala onde minha irmã estava, cercada por alguns parentes. Era agora ou nunca. O coração batia acelerado, mas não havia mais espaço para medo. Eu estava pronta para expor a verdade não apenas por mim, mas por todas as injustiças que haviam sido perpetuadas ao longo dos anos. Precisamos conversar, chamei com a voz firme, capturando a atenção de todos. Ela virou-se para mim em surpresa, mas imediatamente seu olhar se tornou defensivo. Sobre o quê? Estou ocupada, respondeu, tentando desviar a conversa. Sobre os documentos que você assinou, aqueles que me excluem da herança, disse, elevando a voz um pouco mais, de forma que todos pudessem ouvir. Um murmúrio percorreu a sala e os rostos dos familiares se voltaram para nós intrigados. Que documentos? Minha irmã tentou manter a calma, mas a tensão era palpável. Esses documentos, declarei, segurando o envelope na direção dela. Eu encontrei no sótão e eles provam que você manipulou tudo. Você se aproveitou da situação como sempre fez e agora chegou a hora de você assumir as consequências. Ela olhou para mim e pela primeira vez vi uma fissura em sua fachada de confiança. O que eu não esperava era a reação dos outros membros da família. Alguns pareciam surpresos, mas outros, especialmente os que sempre a apoiaram, começaram a sussurrar, criando um clima de tensão crescente. Não faça isso aqui, por favor, ela disse, a voz quase implorando, mas a determinação que eu sentia não permitia mais recuos. Não sou eu quem faz isso, é você. Você me menosprezou, me ridicularizou na frente da família, e agora eu tenho provas de que você me excluiu de algo que é meu por direito. Isso é injusto e eu não vou me calar. As vozes na sala aumentaram e percebi que a maioria estava dividida. Algumas pessoas pareciam ter um olhar de pena por mim, enquanto outras ainda defendiam minha irmã, como se não quisessem acreditar que ela pudesse ser capaz de tal ato. Só existe espaço para um favorito nesta família, alguém comentou, e eu não consegui conter um sorriso amargo. Era isso que eu sempre soubera. Era isso que me fazia sentir como uma intrusa. Você não entende o que está dizendo, minha irmã disparou, e suas palavras eram mais um desespero do que uma defesa. Isso não é o que parece. Você está confundindo tudo. Confundindo.
Você é quem está confundindo a verdade com suas mentiras, gritei, a adrenalina pulsando em minhas veias. Você não pode mais me calar ou me fazer sentir menos. A verdade é que você sempre teve medo que eu tivesse uma voz. E a partir de agora, eu não serei mais a tia triste que compra amor. A sala estava em silêncio. A tensão era tão densa que eu podia quase tocá-la. As reações começavam a se desenrolar. Alguns familiares começaram a se afastar dela, enquanto outros pareciam hesitantes, como se estivessem reconsiderando suas alianças. O olhar de reprovação de muitos que sempre a apoiaram começou a se formar, e isso era tudo que eu precisava para recuperar minha dignidade. Você não pode simplesmente jogar tudo isso embaixo do tapete, como sempre fez. As pessoas precisam saber a verdade sobre quem você realmente. Continuei, sentindo que o domínio da situação estava cada vez mais nas minhas mãos. A expressão de minha irmã mudou de defensiva para uma mescla de raiva e vulnerabilidade. Você não tem ideia do que está fazendo. Ela gritou, mas eu vi que a máscara estava caindo. O jogo estava mudando e eu era a protagonista da minha própria história. Era a hora de fazer a última jogada. A verdade é que a justificativa que você usou para me excluir não é apenas injusta, mas cruel. E essa crueldade vai acabar agora. Se você não me respeita como irmã, então que não espere que eu a respeite mais. O murmúrio dos presentes tornou-se mais forte e pude sentir que minha mensagem estava sendo absorvida. A sala estava dividida, alguns ao meu lado, outros hesitando, mas a maré estava mudando. A batalha estava sendo vencida e eu estava finalmente no controle. Eu não sou mais sua vítima. A partir de agora, a história que vamos contar será a verdade e não suas mentiras, finalizei, o coração pulsando com uma mistura de medo e empoderamento. E com isso eu sabia que havia não apenas confrontado minha irmã, mas também recuperado a minha dignidade. O que viria a seguir seria um desfecho que mudaria para sempre as relações familiares, mas por ora eu havia dado o meu primeiro passo e isso era mais do que suficiente. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. As conversas diminuíram e todos os olhares se voltaram para nós, como se fôssemos os protagonistas de um drama que finalmente havia atingido seu clímax. Minha irmã, com seu semblante controlado, tentava manter a fachada, mas eu podia ver a fissura se alargando. O que antes era um jogo de manipulação agora se tornava uma batalha aberta. Você realmente acha que pode me desmascarar assim em público? Ela disparou, tentando soar desdenhosa, mas sua voz traía uma ponta de nervosismo. Esses documentos não provam nada, são apenas papéis que você encontrou em um sótão empoeirado. Papéis que mostram a verdade que você escondeu por anos, respondi, sentindo a adrenalina pulsar em minhas veias. Você não pode mais controlar a narrativa. Está na hora de todos saberem o que você realmente é. A sala parecia um campo de batalha silencioso, onde as palavras eram as armas. Alguns dos presentes começaram a murmurar entre si, e eu percebi que a divisão estava se formando. Havia aqueles que apoiavam minha irmã, ainda presos à sua teia de mentiras, e outros que começavam a entender a profundidade da manipulação que eu havia enfrentado por tanto tempo. Você sempre foi a tia triste, não é? Meu sobrinho, ainda embriagado, interrompeu com um sorriso torto. Aquela que compra amor e atenção. E agora você quer ser a heroína da história. Isso é patético, ele riu, mas o riso não tinha a leveza que costumava ter. Era um riso de alguém que não entendia o que realmente estava em jogo. Chega, gritei, minha voz ecoando na sala. Chega de piadas. Você não tem ideia do que está dizendo. Eu não estou aqui para ser a vilã da sua história. Estou aqui para reivindicar o que é meu, para interromper esse ciclo de dor e desonestidade. A voz dele se calou e o silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Olhei para os rostos ao meu redor e vi algumas expressões de apoio, mas também o temor e a incredulidade. Minha irmã, percebendo que o controle estava escapando de suas mãos, tentou mudar a abordagem. Você não pode fazer isso, pense nas consequências, isso vai destruir a família. Ela implorou, mas suas palavras apenas fortaleceram minha determinação. Era hora de quebrar o ciclo, era hora de me libertar. Você é quem destruiu a família com suas mentiras e manipulações, não eu, respondi, a raiva se transformando em clareza. Eu não vou mais ser uma marionete nas suas mãos. O que você fez não é apenas injusto, é cruel, e eu não sou mais a sua tia triste. Eu sou alguém que finalmente se levantou para lutar pela verdade. Nesse momento, alguns familiares começaram a se afastar de minha irmã. Vi minha tia, que sempre fora um pilar de apoio para ela, hesitar. Talvez a verdade precise ser ouvida, ela murmurou, e essa frase ecoou como um sinal de mudança. A sala estava se dividindo e isso me deu coragem. Eu não estou aqui para destruir, mas para reconstruir. Para que possamos ter um espaço onde a honestidade e o amor possam realmente existir, longe das mentiras que você criou.
O olhar de minha irmã se tornava cada vez mais sombrio, e eu percebi que, apesar de sua fachada, ela estava perdendo o controle. Você não sabe o que está fazendo, ela disse, a voz tremendo. Se você expor isso, você vai ficar sozinha. Talvez eu precise ficar sozinha para encontrar a paz que tanto busquei, respondi, a voz mais firme do que nunca. O que importa agora é que eu não vou mais permitir que você me silencie. Com isso, desenrolei os documentos que havia encontrado. A sala estava em suspense enquanto as palavras escritas se tornavam uma verdade nua e crua. Aqui está a prova de que você manipulou tudo, que me excluiu de uma herança que deveria ser minha. Você não é a única que pode escrever a história, agora é a minha vez. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala e alguns rostos estavam em choque. As vozes de apoio começaram a se elevar e eu sabia que a maré estava mudando. A verdade estava finalmente à tona e a máscara de minha irmã estava prestes a cair. À medida que os membros da família começaram a se afastar dela, vi um semblante de desespero se instalar em seu rosto. A verdade tinha um poder que as mentiras nunca poderiam igualar. O que antes era uma batalha solitária agora se tornava uma luta coletiva por justiça e dignidade. E então, em meio à confusão, uma voz se ergueu. Era meu primo, aquele que me apoiara no início. Eu não posso ficar em silêncio. O que ela fez é inaceitável. Todos nós sabemos que a verdade deve ser ouvida. A sala começou a se agitar e as vozes de apoio foram crescendo. A dinâmica familiar estava mudando e eu percebi que havia finalmente quebrado o ciclo de abuso emocional que me mantinha presa. Quando a festa chegou ao fim e as luzes começaram a se apagar, eu senti um alívio profundo. Havia um novo espaço para reconstruir relacionamentos saudáveis, longe da toxicidade. Eu não era mais a tia triste. Eu era uma mulher que havia lutado por sua verdade e finalmente começava a encontrar seu lugar. Enquanto caminhava para a saída, senti uma mão no meu braço. Era minha tia com um olhar de empatia. Estou orgulhosa de você. A verdade é poderosa e você a trouxe à luz. Agradeci e ao sair, olhei para trás e vi minha irmã, isolada, cercada por alguns poucos que ainda a defendiam. Mas a maioria estava ao meu lado e isso me deu força. A lição que aprendi naquela noite foi clara. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de encontrar a libertação. Eu não precisava mais comprar amor, eu poderia construí-lo baseado em honestidade e respeito. Se essa história tocou você, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como esta.